Olá, gente, muito bom. Começando agora mais um nosso podcast Farmacêuticar, dentro desse nosso universo da Academia do Farmacêutico. Hoje eu tenho o prazer de viajar aqui para Belo Horizonte para a gente conversar com a Marina. Marina é uma dessas farmacêuticas que tem a sua versatilidade no DNA correndo em suas veias. E Marina, eu já te conheço, já tem alguns anos aí, vamos fazer umas contas, talvez uma década 15. mais, não é? Uns 15 anos. Então eu sei muito da sua trajetória, mas neste momento aqui eu vou sentar na cadeira de espectador, eu quero aprender com você. Você sabe que esse nosso programa aqui, ele foi criado justamente para poder documentar trajetórias de farmacêuticos e farmacêuticas que, no meu entendimento, superaram, estão superando desafios, superaram, estão superando barreiras, não é? Estão fazendo a coisa dar certo. Então, de antemão, quero te agradecer muito, porque contar da nossa vida, abrir as nossas janelas, não é algo fácil, ao mesmo tempo que é especial. Então, para quem estiver assistindo a gente, manda o coração para a Marina, fala com a Marina, sabe? Dá aquele incentivo aqui para a gente continuar fazendo esse trabalho. Meu bem, seja muito bem-vinda ao podcast Farmacêutica. E sem delongas, eu vou pedir para você se apresentar. Mas, Marina, tem uma história que eu quero que você conte para a gente. Como é que você chegou Vamos lá. na farmácia? Começa a Vamos lá, Inácio. contar com ela. Vamos, Vai lá. vamos embora. Essa é engraçada. Acho que, né, contando um pouco da minha história, a gente se conheceu e acho que a maneira que eu entrei no mundo da farmácia talvez tenha sido o que nos aproximou, né, Inácio? Inácio, lá atrás, naquele processo seletivo, depois eu conto. Conte. Mas a minha história começou uma adolescente, né? Precisava de fazer o vestibular, não sabia o que eu queria estudar. Tinha uma certeza que eu gostaria de estudar numa universidade particular não, numa universidade federal. E peguei os cursos da UFMG num papel, picotei, joguei para cima e caiu farmácia na minha mão. E eu Ainda falei, olha, e eu tenho testemunhas, tá? Meu irmão estava comigo nesse dia. E aquilo ali explica muita coisa da minha carreira, né, Inácio? Mas quando caiu farmácia na minha mão, eu tinha certeza que não era um não absoluto, porque farmácia é sobre cuidar, né, sobre pessoas. Mas eu falei, vamos ver como que é esse curso. Entrei, foi muito difícil, muitas matérias fatoriais, química farmacêutica, cálculo, precisei de fazer várias vezes, mas de fato foi onde eu me identifiquei, né? Iniciei muito focada na indústria, então fiz diversas iniciações científicas, vários artigos publicados, um foco muito grande em desenvolver novos medicamentos. Eu entendia que aquilo ali seria a minha contribuição para a sociedade. Mas o funil para uma nova molécula, ele é injusto, né? Então, a gente ficava muito tempo ali na boca do funil para nem sempre ter um princípio ativo que de fato fosse eficiente. Então, no último semestre, quando eu fui fazer um estágio em farmácia, e aí eu comecei a interagir com gente, eu falei, opa, peraí, é isso aqui que eu gosto, né? Então, eu formei, me desviei um pouco da indústria e fui para a farmácia, como farmacêutica, responsável técnica, na Droga Raia, né, que foi onde começou aí a nossa história. E, enfim, e depois uma trajetória bem aleatória que eu vou contar aqui, mas acho que basicamente é assim que começou a minha história. Eu sou a Marina Coelho, sou mãe da Helene e da Laura, hoje atuo como consultora em treinamento e desenvolvimento, com foco, né, em farmácia e na formação das pessoas. Daqui a pouco eu conto um pouco melhor sobre isso, mas é isso, Inácio, vamos juntos que acho que a gente constrói melhor assim. Que demais. Marina, no colégio, na época do colégio, eu era aquele aluno razoável, sabe? Eu não era incrível em nada, mas eu também não repetia matéria. Então, assim, quando eu cheguei no vestibular, para mim foi um drama. Eu não sabia, eu não tive a ideia de jogar o papel. Mas eu falei, cara, tanto é que eu prestei vestibular para economia, para história, farmácia, astronomia, eh, medicina em Juiz de Fora. Fui fazer vestibular em Juiz de Fora para medicina. Acabei passando em farmácia em Ouro Preto. Faltou o papelzinho, mas foi quase, né? Eu acho que eu picotei foi os papéis de inscrição, né? Vou me inscrever. Então, veja,
Eu fui para a área de humanas, fui para a nossa área saúde e tal, fui para exatas, né, com economia, eu estava aberto também. Interessante isso aí, né? Massa. Ó, você tá lá na UFMG, estudando farmácia, muito ligada com pesquisa. Eu quero pegar um pouquinho desse seu olhar. Na hora que você vai fazer o estágio, e isso vira um trabalho, não é? Como é que você está enxergando o futuro da Marinha? Você pensava nisso? Qual que é o meu futuro? Como que eu vou estar, sei lá, em 2025, né? A gente gravando isso em 2025, vai saber quando é que alguém vai assistir a gente, né? Então a gente está aqui em 2025. Como é que você imaginava que seria essa trajetória até se tornar uma consultora? Entrar na área de educação, por exemplo. Passava pela sua cabeça trabalhar com isso? Então, Inácio, na verdade, não. Acho que a nossa história já fala um pouco como o farmacêutico é uma pessoa que precisa de múltiplas competências, né? Por isso que eu acho que a nossa cabeça vai desde das exatas até a biologia, passando por todas as áreas que envolvem humanas, principalmente. E a minha história, ela aconteceu à medida que eu percebia as necessidades. Então, quando eu entrei dentro da farmácia, eu sabia todos os princípios ativos. Se alguém chegasse procurando um barbitúrico, olha, esse medicamento ele interage com os receptores GABA, aumenta o fluxo de cálcio e diminui a despolarização. E a pessoa, ela não queria saber, ela estava tomando um Gardenal e estava preocupada. Essas pessoas achavam que ela era louca, mas ela não era louca e eu precisava de ter habilidades de comunicação para tranquilizá-la e explicar que não. Né? A pessoa que começava a tomar um medicamento tarja preta, com aquele medo, a taxação da sociedade. E eu comecei a perceber dentro da farmácia que eu tinha muitas habilidades técnicas e elas eram essenciais, mas habilidades comportamentais faltavam. Eu tinha ali, às vezes, uma dificuldade em liderar, eu tinha uma dificuldade em comunicar, e eu comecei a me perguntar, gente, mas aonde que a gente aprende isso, né? Qual que é a escola da vida que vai me trazer uma comunicação assertiva, vai me trazer noções de liderança, e foi aonde eu comecei a voltar para a área de educação. Na Droga Raia, acredito que até hoje é assim, o farmacêutico ele é responsável pelo desenvolvimento das pessoas, né? Tem uma trilha de carreira muito bem definida. E eu me vi num lugar de potência ali, quando eu comecei a perceber que as pessoas que entravam às vezes com o ensino médio, com N dificuldades, acabavam se tornando supervisores, até gerentes e gerentes regionais, né? Ver a trajetória delas me encantava. E eu comecei a falar, eu preciso de ajudar as pessoas a se desenvolverem, não só na técnica, mas principalmente na área comportamental, que foi aí, né, que eu comecei a migrar para a área de treinamento, desenvolvimento, para a área de educação como um todo. E claro, né, Inácio, você teve aí uma grande participação nisso. Você conta ou eu conto, Inácio, sobre como a gente... De você. Posso contar? Pode. Bom, Ah, conte. então fiquei ali na farmácia por 2 anos, né, e com essas percepções, então trabalhando ali o desenvolvimento das pessoas, pensando, né, sempre no cliente ou no paciente final. Então tudo que eu trazia em relação a habilidades necessárias era focado no cuidado com aquela pessoa, que não é, né, a gente fala cliente, mas não é um cliente normal, ela não está ali comprando um sapato, ela não quer comprar um medicamento. Claro que tem um outro que quer comprar um ácido hialurônico ou algo, né, mais voltado para estética, mas a grande parte ela não quer estar ali. Então ela é um cliente que está muitas vezes fragilizado, tanto na sua saúde quanto na sua saúde mental, né, quanto na sua, enfim, na sua persona como um todo. E fiquei 2 anos ali e surgiu a oportunidade de virar instrutora de treinamento, né, eu falei: "Opa, essa oportunidade ela é minha", né. E eu me lembro como se fosse hoje, me inscrevi na vaga e simplesmente, Inácio, eu tenho, um problema com memorização. Eu acredito que a minha memória ela é 100%, mas ela não é. E eu me lembro como se fosse hoje, que eu coloquei na minha cabeça que o processo era, sei lá, numa quinta-feira, quando foi na quarta-feira a pessoa me liga:
o Inácio já está aqui para fazer o processo. É hoje. E saí que nem uma desesperada. Minha irmã me deu carona, eu bati o carro e cheguei atrasada. Não sei se você se lembra. Cheguei lá, peraí, deixa só escovar meu dente, que não tinha nem dado tempo. Mas pensando, se for para ser, vai ser, né? E chegou lá, tava você, né, Inácio, para fazer esse processo seletivo. Enfim, foi quando eu entrei na área de treinamento já como instrutora, fui aprovada no processo e foi enfim, um grandíssimo desafio, né, Inácio? Acho que a gente estava juntos em muitos momentos, mas foi quando eu entrei e falei, cara, esse é o meu lugar, né? Acho que assim eu consigo alinhar o meu propósito ao meu trabalho de uma maneira ampla, que era desenvolver as pessoas para que elas entregassem ali um tratamento, um atendimento, né, algo que de fato impactasse na vida daquela pessoa, seja melhorando a qualidade de vida de uma maneira, né, eu tomo um medicamento e tenho uma melhora, ou seja, escutando-a e dando ali para ela caminhos para que ela se sentisse melhor e, consequentemente, isso impactasse aí não só nas pessoas que elas, né, convivem, como em toda a sociedade. Enfim, gosto de falar, né, Inácio? Então eu vou emendando uma coisa na outra. Marina, eu me recordo como se fosse hoje, assim, a gente, não lembro o nome do bairro lá, era a rua Mário Buriti. Buritis, né? Mário Werneck e tal. E aí tem um corredor de entrada, assim, gente, tem um corredorzinho. A Marina entrou esvoaçante. Parecia cena de filme. Os cabelos tinham movimento, sabe aquela coisa assim? O jalequinho voando, né? Quase. Linha voando, assim. Entrando, gente, onde é que é e tal. Que coisa. Ó, para uma ideia aqui interessante pra gente, né? Quando eu também passei por um processo seletivo, né? Eu também estava na farmácia e, no meu caso, foi a Vanessa Pessoa, uma psicóloga, que fez o meu processo. E ela me fez algumas perguntas, Marina, e eu não conseguia pensar nas perguntas. Ela escreveu num papel, assim, um flip chart, e eu tinha que responder. Só que o que acontece? Na farmácia, o meu horário era noturno, e eu comecei a ter uma perda de visão periférica, olha isso. Eu imagino, até hoje a gente não sabe exatamente a causa, mas eu imagino que era a claridade da própria farmácia. Eu imagino, tá? Então, eu estava num processo de fazer vários exames, e um dos exames eu tinha que dormir no exame, que era um encéfalo, não sei o que lá, papapá. E era 7 da manhã o exame. Então, eu saí da farmácia à meia-noite, comprei um monte de chocolate, porcaria, para poder passar. Aluguei fita de vídeo, sabe? Fui na locadora, aluguei lá uns DVDs, né? Já era DVD, não era fita, mas fui na locadora, coloquei lá uns filmes, fui fazer 6 horas da manhã, fui fazer o exame, 7 horas fiz o exame, do exame corri para o processo seletivo. Eu não perdi o dia, né, a hora, mas eu cheguei no exame sem dormir, cheguei virado, né? Então ela fazia as perguntas, eu não respondi nada com nada. Eu acho que para a área de treinamento deve ter isso. Você não pode ser muito do ponto, né? Você tem que ser meio fora da caixa mesmo, assim. Então, na hora que eu vi você com vontade, com garra, acho que isso é interessante. Na hora que eu vi, cara, ela realmente quer. E hoje a gente pode olhar para trás e até ver graça nisso. Mas na hora que a gente está vivendo, o coração está na mão, né? Sim. Sabe, a garganta está seca, só que você quer. A pupila está dilatada, você tem vontade. Então, o que a gente aprecia muito é essa coisa do, puxa, se é, eu vou dar o meu melhor. Porque você poderia, talvez não seja para mim, talvez não é hoje, se eu perdi a hora, deixa para lá, segue a vida, e você agarrou, né? Aí o carro bateu, não sei o quê, né? E deu certo. Certo, deu certo. Né? Então, uma coisa super legal aí de mérito. Agora me conta, desafios, Marina, normalmente, ah, não sei se isso acontece com você ou em algum momento alguém já falou isso para você, né? Eu acabo ouvindo isso com certa relevância. Puxa, mas de alguma forma, assim, o meu mundo é mais difícil do que o seu. Eu acho que às vezes a gente fica se colocando num lugar de, talvez para mim,
da minha realidade, ou de onde eu estou, que a minha cidade é pequena, ou porque eu tenho pouco dinheiro, eu tenho pouco recurso, é mais difícil e tal. Ele é um que você passou, assim, por algumas, sei lá, a gente pode chamar aqui de dificuldade, você vai ter que dar, vai ter que ser, ou como que eu vou resolver isso aqui? O tempo todo, né, Inácio, o tempo todo. De fato, isso que você falou, né, que você enxergou em mim há 15 anos atrás, de ter vontade, de ter garra, isso todas as pessoas que trabalham comigo, minhas lideranças, sempre me disseram: Marina, eu vejo seu brilho no olho, eu vejo sua vontade, e aí sempre vem um mas, né? Esse mas que parece desfazer tudo aquilo, porque mas você precisa se desenvolver nisso, ou você precisa se desenvolver naquilo, ou nesse momento não é o que a gente gostaria de fazer. E essas dificuldades, elas acontecem o tempo todo. E hoje a minha visão é de olhar para aquilo que dentro do meu poder de influenciar e controlar onde eu vou investir a minha energia. Porque muitas vezes, numa dificuldade, a gente investe a nossa energia em algo que a gente não tem nenhum controle nem influência. E isso acaba fazendo com que a gente se desgaste e não invista a energia naquilo que de fato vai fazer diferença. Inácio, eu tenho vários casos, vou contar aqui, por exemplo, um primeiro grande e difícil feedback que eu tive de uma pessoa que está aqui, que é você. Lá atrás, na Raia Drogasil, eu cheguei, né, eu era uma pessoa formada em uma universidade federal, tive acesso, né, a muitos artigos científicos, muito estudo, então eu sempre tive uma mente muito criativa, eu sempre tinha muitas ideias, eu queria inovar. Eu lembro que há 12, 13 anos atrás eu estava falando de fato de vamos usar metodologias ativas, vamos desenvolver competências sociais em um ambiente que as pessoas ainda desconheciam aquilo. E eu lembro que você me falou: Marina, cuida da maneira que você se comunica, porque a maneira que você se comunica, né, trazendo aí inovação e referências, muitas vezes, dependendo do local e das pessoas onde você fala, pode acabar te distanciando. Inácio, não sei se você lembra desse feedback, você até me deu um livro sobre comunicação. Hoje eu falo com esse sorriso no rosto, mas na época eu chorei. Eu chorei e eu falei assim: não é possível. Eu me esforcei tanto, eu estudei tanto, eu batalhei tanto e agora eu não posso falar sobre meu conhecimento e tal. E aquilo deu um nó na minha cabeça, mas naquele dia, né, eu entendi que fazia total sentido, que você estava certo, que não era sobre o que eu dizia, ou sobre o que eu falava, ou sobre o que eu sabia, era sobre o que as pessoas estavam dispostas, sobre o que as pessoas entendiam, sobre o que as pessoas gostariam de escutar, né? Então, ali para mim foi um dos momentos, olha para você ver, mais desafiadores da minha carreira, mas que, como todo desafio, não é fácil, né? Você abrir mão daquilo que você tem certeza, e eu sempre, né, sou essa pessoa que tenho muitas certezas e a vida vem me dando trauletadas. Espera aí, a gente não pode ter certeza de muita coisa não, porque a certeza te deixa num lugar estagnado. E se você não tiver dúvidas sobre para onde ir, como fazer, o que fazer, como melhorar, você vai continuar ali, né? Então eu falo desse momento, mas posso te trazer N momentos, mas acho que esse daqui, né, é um lugar para a gente contar histórias, e aquilo ali para mim foi um grande aprendizado, né? Que não foi fácil, mas que de fato me fez evoluir. Que legal, que legal. Normalmente tem um lance de desafio com um campo novo, né? Às vezes quando a gente coloca num campo novo, e na área da educação a gente tem isso, né? A gente vira e mexe está num campo novo. Se a gente for olhar, talvez para quem aqui já experimentou da aula, às vezes você tem a mesma aula, né? Só que para uma turma vai sair de um jeito, para outra turma, que é outra composição de humanos, Com certeza. aí às vezes, pô, essa aula tá uma delícia de dar. Aí chega uma turma, a turma leva a barra lá para cima, super desafia a gente, né? Então tem esse campo do aprendizado contínuo, que legal. E Marina, Sim. essa sua versatilidade, por que áreas que você já passou? O que você já percorreu? Que você trabalhou também já com outros negócios? Conta um pouquinho. Vou te contar. Então, bom, eu estava, né, na Raia Drogazil, hoje o Grupo RD, como instrutora de treinamento,
E quando eu percebi essa necessidade de trazer ali é, possibilidades das pessoas se desenvolverem com habilidades muito essenciais a este negócio, que é a saúde, eu fui fazer um mestrado. Então, eu fui para a área acadêmica raiz. Eu brinco que eu fiz 2 mestrados. Um mestrado muito técnico em farmacotécnica, era HPLC o dia inteiro, era camundongo, era injeção de células cancerígenas enfim, tratamento de tumor. E eu foquei muito naquilo, mas percebi que não era o que ia me trazer o que eu precisava. Então eu mudei, fui para a área da farmácia ainda, mais voltada para a educação em farmácia, e fiz uma pesquisa sobre a percepção dos graduandos em farmácia. E hoje, tendo aí, né, mais de 10 anos de experiência no mercado, eu entendo que essa percepção muito possivelmente não é só do estudante de farmácia, ela pode ser talvez ampliada aí para todo qualquer estudante. E essa pesquisa ela olhou para: você se sente preparado para o mercado de trabalho? E aí eu elenquei várias competências, né, olhando aí para todos os nossos documentos farmacêuticos e as habilidades necessárias para executar essa profissão. E eu percebi que as pessoas elas se sentiam despreparadas. Percebi não, né? A minha pesquisa me trouxe esse dado, e tenho esse dado já em um artigo científico, de que as pessoas elas não se sentiam preparadas. E por toda a pesquisa, a gente entendeu que era porque as aulas são muito teóricas. Claro, existe a prática da bancada, mas a prática do estágio, do lidar com outras pessoas, do tratar com um líder assedioso ou de tratar com um colega procrastinador, essa prática ela é curta, né? Então a ideia era que a gente olhasse para como desenvolver melhor esses profissionais para o mercado de trabalho. Então esse mestrado, ele, apesar de ser dentro da faculdade de farmácia, ele foi totalmente voltado para o ensino de adultos, né? Então andragogia, o porquê o adulto aprende, e aí foi um estudo de todas as teorias de aprendizagem e metodologias ativas de ensino. Porque, Inácio, eu também nunca fui uma aluna 100%. Eu era uma aluna que não conseguia ficar sentada na cadeira escutando aquela pessoa falar 3 horas na minha cabeça. A minha cabeça ia para o mundo inteiro, eu ia no banheiro 35 vezes, eu ia tomar café 40 vezes, aquilo não funcionava para mim. Então, eu comecei a perceber que não era só comigo, né? E estudando ali dentro da academia, que isso acontecia com muitas pessoas. E por isso eu defendia muito essa bandeira. Peraí, vamos aprender na prática, vamos simular, vamos fazer um roleplay, vamos fazer um jogo, vamos mudar, né? E isso eu tentei muito trazer na Raia Drogasil, né? Tentei implementar, mas enfim, por várias questões, inclusive por estar em Belo Horizonte, longe da matriz onde tudo acontecia, eu percebi que aquilo não estava caminhando da maneira que eu gostaria. E veio a pandemia, né? Aí, bum, veio a pandemia, já não existiam tantos treinamentos presenciais, ou quase nenhum. Na verdade, no momento não teve nenhum, a gente precisou de se reinventar, vamos para o online, e aí veio aquele mundo. Peraí, online? Como que as pessoas interagem? Como que eu faço um game? Como que eu faço uma atividade interativa aqui no online? Então, mais estudo de tecnologia, de ensino EAD, mas, obviamente, com o que a pandemia trouxe de demanda, né, mais contratação, as pessoas estavam saindo, estavam afastadas, a farmácia precisava de funcionar, eram os heróis, né? Eu brinco porque o Douglas, meu esposo, ele trabalhava dentro de uma farmácia como gerente farmacêutico, enquanto eu estava ali no online, e ele, para mim, era o herói, né? Ele vinha lá com a capa branca dele e deixava lá na garagem, se desintoxicava, entrava dentro de casa, mas também veio o lado prático. Eu preciso de contratar mais pessoas, eu preciso de formar essas pessoas, eu preciso de fazer a coisa andar. E aí eu fui para um lado muito generalista do RH, né? De contratar, de fazer entrevista, de fazer, bom, tudo que um RH, né, faz, e estava legal, mas estava me distanciando um pouco do meu propósito, né? E, de novo, né, acho que quando a gente se distancia, as coisas tendem a não funcionar. Então eu refleti e falei, não, pera, deixa eu pensar bem. E foi quando eu comecei a buscar outras oportunidades no mercado e fui para o Hermes Pardini, hoje o Grupo Fleury, né? Então eu fui para lá, foi uma das melhores experiências que eu tive no ambiente de trabalho, porque eu tinha uma equipe incrível e lá eu atuava como analista sênior.
ainda muito voltado para treinamentos técnicos, mas também muito voltado para desenvolvimento de equipes e líderes, e sempre com aquela alma farmacêutica, do cuidado. Às vezes a gente está conversando ali com pessoas, e aí independente se grupo RD, se grupo Fleury, com pessoas que às vezes recebem um salário mínimo, Inácio, e trabalham como um super-herói mesmo, né? A pandemia está aí para exemplificar. Então, o trabalho era muito mais de fazer a pessoa perceber o valor que ela tinha ali, né, o como ela contribuía com a vida, a saúde, a sociedade como um todo, para que ela executasse aquilo com excelência. Então, eu fiquei no Pardini, cuidei do B2B, do B2C do Pardini, foi mais ou menos metade do tempo. E aí veio uma oportunidade. Um recrutador entrou em contato comigo pelo LinkedIn, para participar de um processo seletivo. A importância do LinkedIn aí. Eu levanto a mão do LinkedIn. Eu sou um apaixonado por LinkedIn, porque é de trabalho, mais sério. E para quem estiver vendo a gente, estiver ouvindo a gente, inclusive estiver gostando, Marina, já, puxa, manda uma mensagem aqui pra gente. Agora, sobretudo, pelo amor de Deus, farmas do meu coração, arruma o LinkedIn, deixa ele atualizado, deixa ele bacana, capricha lá no seu LinkedIn, aquilo é maravilhoso, a ferramenta maravilhosa. Com certeza. Não me interromper, tá, Thalita, que você tá no LinkedIn. Não, e eu faço até um gancho, Inácio, com isso que você está falando. Na época que a gente estava na RD, eu ainda jovem e falava, cara, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero fazer acontecer. E eu não me esqueço, a Suzana, VP na época, acredito que ela continua como VP de RH ainda, um dia, em outras palavras, eu não vou conseguir reproduzi-la aqui de maneira alguma, mas ela basicamente disse, a gente, quem não é visto não é lembrado, tá? Ela falou de um jeito mais legal, mais culto, mas como se ela dissesse isso para mim. E é isso, né? O LinkedIn é isso. Se você não mostra o que você faz, se você não mostra, né, a sua potência, as pessoas elas não vão te conhecer. E eu sempre fiz muito esse trabalho, né? Assim, eu estou na área da saúde, mas eu sou da educação, eu levantava essa bandeira, e eu acho que o farmacêutico ele navega muito bem nisso. Então, esse recrutador entrou em contato comigo para essa oportunidade na Líder, e eu pensei, opa, é minha oportunidade, né? Agora eu sou uma profissional da educação, né? Eu sou versátil, saio total da saúde e venho para um mundo totalmente diferente. E aí, não sei se todos conhecem, a Líder é uma empresa de móveis, imobiliário de alto padrão. Inclusive, eles me cederam aqui esse espaço lindo para fazer o podcast, esse fundo legal. E eu comecei a falar, mas como que eu vou unir o meu propósito de vida com móveis de alto padrão? E eu comecei a tentar fazer esse link, né? As pessoas se sentirem bem nos ambientes, as pessoas que estão em casa, às vezes acamadas, doentes, terem um ambiente confortável. E eu fui fazendo esse link. E vim para cá, né, trabalhando com educação corporativa, como especialista em T&D, também focada em desenvolver as pessoas, até fiquei aqui, estou aqui, agora vou explicar como eu estou aqui, porque até o final desse ano eu era contratada, dedicada à Líder, e quando foi em dezembro, virou uma outra chave em mim. Opa, peraí, quero voltar para a saúde. Gosto do que faço, acredito que eu contribuo, mas eu quero voltar para a saúde. Como eu vou fazer isso? Então, foi quando eu montei uma consultoria. Hoje eu tenho uma consultoria de treinamento e desenvolvimento, que eu presto serviços de estruturação de onboarding, né, que é o treinamento inicial, e educação continuada, somado a desenvolvimento de lideranças também, com foco em farmácias ou outros negócios de saúde que não tenham ali uma estruturação definida interna para que isso aconteça. E isso tudo, Inácio, porque quantas e quantas vezes, aí eu falo então, né, para quem está escutando, você começou um desafio e pensou, meu Deus, eu não sei nada, eu sou analfabeta, eu não sei mexer nesse sistema, eu não sei o que oferecer para esse paciente, eu não sei qual que é a posologia, ou eu não sei como resolver esse conflito, e aí eu passo para a parte que eu adoro, não sei como resolver esse conflito, não sei como conversar, não sei como absorver esse feedback e fazer isso se transformar em ação. Então,
montei essa consultoria, ela está começando, então ainda tenho aí parceiros de outras áreas, né? A própria Líder, hoje eu presto serviço para a Líder com consultoria em educação corporativa, mas também para outras empresas que já passaram, que estão aí dentro, né, da minha carteira de parceiros, carteira de clientes, né? E hoje estou aqui Legal. nessa tentativa de contribuir com aquilo que de fato eu entendo que eu posso contribuir. Mas, Marina, eu gosto muito e acho que é importante a gente falar isso aqui. Eu gosto muito de dizer o seguinte: quando nós conseguimos, para mim é uma vitória, ter o diploma de farmácia, o meu foi bem suado. Eu acho que o seu está um pouco parecido. O meu foi bem suado. Bem suado, parece até abençoado, né? Mas foi na raça, foi na raça. E eu olho para ele e falo, puxa, tanto é que eu escrevo muito essa coisa do fazer valer, né? No sentido de buscar sentido, significado, importante, trazer para dentro, e a gente levar isso, revelar isso para o mundo. Aí vem o farmacêutico, que é a nossa expressão de arte. Eu tenho para mim que o diploma, ele é como se fosse uma chancela, uma permissão para a gente fazer o nosso trabalho. Só que nós somos muito mais do que farmacêuticos, ou seja, você bem citou, puxa, eu sou a esposa do Douglas, tenho 2 filhas, a gente tem papéis de, talvez, de filha, de mãe, de esposa, marido, de parceiro e tal, e inclusive a capacidade ou a possibilidade de poder trabalhar com farmácia. Veja, a farmácia te levou aí para a área de, me perdoe se estiver enganado, mas a área de design. Sim. Foi a farmácia que te levou, porque a farmácia te trouxe a educação te permitiu desmistificar, ou seja, o que a Marina sabe fazer, ela sabe fazer só para a área da saúde? Não. Pode ser uma escolha hoje, né? Pô, mas só para a saúde, então eu escolho talvez colocar mais peso na saúde. Mas isso permitiu você e só vivendo para poder você ter essa luz e sombra, o parâmetro, vamos dizer assim, né, das barreiras que você pode atravessar. Então, às vezes a gente com N possibilidades, às vezes a gente vai, não, acho que isso aqui não, e você fez acontecer. Com certeza, Inácio, com certeza. Eu acho que essa chancela, né, e ser farmacêutica, ser, né, não estou como farmacêutica, eu sou farmacêutica, tanto que sempre que eu vou preencher algum formulário, profissão, farmacêutica, às vezes quem está comigo fala assim, mas você está trabalhando em RH? Eu falei, não, mas eu sou farmacêutica. E isso está presente 100% do meu tempo. Quando eu falo de educação, eu penso em genética, eu penso em mutação, eu penso em a diversidade que te faz evoluir. Sempre eu volto. Quando eu falo sobre o treinamento certo para a pessoa certa, eu falo de mecanismo chave e fechadura, eu falo de princípio ativo, eu falo de um medicamento que faz sentido para você, mas que não faz sentido para o outro, né? Aquele aluno que absorve assim, mas o outro não, aquele que toma o comprimido e aquele que toma o medicamento solúvel. E isso para tudo, essa mentalidade farmacêutica, ela está 100% presente na minha vida. E com esse propósito, lembro que a Adriana Oliveira, minha gerente do Pardini, uma grande amiga, sou fã dela, quando eu fiz o processo seletivo, ela falou para mim assim, o que mais me admira, não lembro exatamente a palavra, é a sua constância de propósito. Por isso que hoje eu estou muito assim, foque no seu propósito, independente da maneira que você atue, porque você vai fazer funcionar. Hoje eu tenho um outro projeto, Inácio, que também está voltado para a educação, mas que esbarra na saúde, eu tenho um tio que a vida inteira foi palestrante, e ele teve um AVC pós-Covid há 4 anos, que comprometeu a fala, ou seja, comprometeu a principal ferramenta de trabalho dele. Então a gente está agora usando inteligência artificial, já criamos um avatar para que ele volte a ministrar, a vender seus cursos, seus treinamentos. Então também tenho esse projeto que é aí um grande, como que eu posso dizer, um grande diamante para mim, que eu estou lapidando junto com ele. Mas é isso, se não fosse essa visão do cuidado, do dar para a pessoa aquilo que ela precisa, agora não é um medicamento, mas é
uma inteligência artificial que possibilita que ela volte a exercer a sua função, né? Isso está sempre presente em mim. Eu me preparei aqui para esse podcast, você falou, Marina, conta aí algumas histórias, né? Você falou, pensa em alguma coisa, e eu lembrei uma história que, inclusive, foi divulgada no grande evento da RD, né, que são os notáveis, que foi no Rio de Janeiro, Inácio, não sei se você se lembra dessa história. Eu fui ministrar um treinamento no Rio de Janeiro, e tinha um rapaz na sala, e eu percebia que ele estava estranho. Estranho, ele não entendia as questões básicas, muito agitado, o tempo todo mexendo no celular, ele estava estranho. E aí, ele não passou nessa prova, ele precisava de passar, ele era um atendente 1 na época, as pessoas que ficam ali, né, no caixa, e ele queria ir para atendente 2. Ele não passou nessa prova e no final do dia ele se revoltou. Eu vou para o mundo do crime, e Rio de Janeiro, né, a gente sabe que lá existe, né, aí uma estrutura paralela, né. Vou para o mundo do crime mesmo, trabalhar fichado, não tá com nada, meus amigos têm tudo que eles querem, ganham dinheiro, eu vou... Enfim, não foquei essas palavras, de novo, eu não sou boa, né, para memorizar as palavras. E aí eu falei, meu Jesus amado, preciso de conversar com essa pessoa. E eu lembro que o meu voo estava próximo, estava assim, no limite para eu pegar o táxi na época e ir para o aeroporto. E eu falei, não, eu vou conversar com essa pessoa. E eu parei, conversei, falei, olha, não é assim, às vezes não é da primeira vez, nem da segunda, nem da terceira, mas a gente tem que ter foco, constância. Enfim, quase perdi o voo, conversando com essa pessoa, cheguei, fui embora, vida que segue. Passaram-se uns 12 meses, 1 ano aproximadamente, eu voltei para o Rio para ministrar um treinamento. E estava num hotel, e quando eu saí do elevador do hotel, eu dei de cara com aquela pessoa. E naquela época, não sei se ainda hoje é assim, o supervisor de loja, ele usava uma gravatinha azul listrada da Raia. E eu dei de cara com essa pessoa com essa gravatinha. E aí ele abriu o braço, assim, me deu um abraço. Eu falei assim, eu não acredito, eu não lembro o nome dele agora, eu não acredito que você tá como supervisor. E ele falou assim para mim, graças a você, porque eu ia desistir. Mas o que você me falou me fez persistir. E aí, assim, parecia que eu estava falando com outra pessoa, não sei se naquele momento talvez ele estava ali entorpecido, algo do tipo, porque de fato ele estava bem fora, assim, do que a gente entende como comum. E isso para mim foi, assim, aí vem a chancela, né? Uma chancela. É isso. Independente de onde eu estiver, com quem eu estiver, eu fazer as coisas com um propósito claro e definido vai trazer resultado. Às vezes não é o resultado que a gente espera, né? Eu queria ficar rica, milionária, quem não quer, né? Mas às vezes é um resultado muito mais valioso do que um salário, do que um cargo, do que uma promoção. Agora, claro, todos precisamos, né? Do salário, do cargo, da promoção. E aí é o trabalho diário, é a constância, é o foco naquilo que de fato vai trazer resultado, vai trazer diferença. Uau, Marina, é demais, né? É demais. Uf, passa um filme pela cabeça, assim, sabe? Tem uma coisa, e isso todo farmacêutico, farmacêutica, de alguma forma, talvez cada um com uma escala, mas de alguma forma vive. A gente, se tiver num laboratório, eu trabalhei um tempo no desenvolvimento de novos produtos, né? Então, se eu estou pesquisando e uma bola entra, uma melhoria, às vezes não é um medicamento novo, às vezes é uma melhoria que você consegue, aquilo vai ajudar alguém que nunca vai saber que foi você que pesquisou aquilo ali. Então, a gente emana um sinal, mas a gente não necessariamente recebe o sinal de volta. Sim. Você teve a chance de receber o sinal de volta. Você teve a chance de alguém poder voltar e falar: olha, Sim. sabe, o seu olhar, a importância que você deu para aquilo, obrigado, né? Então, isso é maravilhoso quando a gente pode ter o feedback, né? Aquela senhorinha, um senhorzinho, aquela pessoa que volta, você ajudou o meu bebê, você ajudou minha mãe, você ajudou... Isso é Com maravilhoso. certeza, Né? com certeza. E o legal é que nessa sua história tem muita coisa além daquilo que pode se dizer saúde, né? Saúde de medicamento, saúde de Uhum. farmácia.
mas são outras maneiras de ser saudável. Com Transforma. certeza, com certeza. As próprias promoções, né, Inácio, que a gente possibilitava desenvolvendo as pessoas. Eu lembro também várias e várias histórias de pessoas que eu não consigo, regra de 3, isso não entra na minha cabeça. E eu falava, calma, vamos sentar, vamos estudar, toma uma maracujina para você se acalmar, mas vai dar certo. E é isso, né? Assim, é um ganho de saúde que nem sempre é a saúde física, às vezes é a saúde mental, é a saúde profissional, mas é isso, é essa constância, esse propósito muito definido, muito forte em mim, de ajudar as pessoas a se transformarem naquelas pessoas que elas podem ser, independente se eu estou falando aqui, né, de medicação ou de conhecimento, e você contribuir para isso. Quantas e quantas vezes pacientes voltaram na farmácia e me agradeceram. Nossa, obrigada. Às vezes, obrigada pela indicação ou obrigada pela escuta. Ninguém nunca me escutou, ninguém nunca me tratou assim. E isso acho que é assim, o grande prêmio, né, da nossa profissão. E aí, ó, agora eu vou te fazer uma pergunta capciosa. Combinado. E aí é papum. Eu pergunto e você responde, tá bom? Bora, bora. Em algum momento, eu imagino que tenha sido lá no anfiteatro da UFMG, alguma coisa assim, teve lá a solenidade da sua formatura. Uhum. Devia ter algumas pessoas especiais para você, deviam ter lá os mestres, os professores, o paraninfo, a sala, né? Uma que, puxa, compartilhou esses, sei lá, 5 anos aí, batalha e tal, num futuro novo se abrindo. Hoje, é uma outra Marina, já passou por N situações, enfim, mais madura, família e tudo mais. Se você pudesse reencontrar aquela Marina lá, olhando ela pronta ali para receber o diploma dela, Marina, e você hoje, com o que você tem de conhecimento, com tudo que você já viu, aprendeu, acertou, errou, melhorou, voltou, se você pudesse mandar uma mensagem para aquela moça ali, prestes a receber o diploma, o que você diria para ela? Calma, não se afaste daquilo que é o seu foco e se prepara. Não é fácil, mas vale a pena. Alegria te receber aqui. É um prazer sem tamanho poder trabalhar com pessoas que a gente admira, que a gente gosta, que tem princípios e valores que a gente factua, que a gente gosta, que a gente, enfim, admira. A gente tem uma missão muito grande na área farmacêutica de valorizar a nossa farmácia, de valorizar o nosso papel. Você é uma dessas pessoas que segue, apesar das dificuldades, acha caminho, constrói caminho, se reinventa. Tem um lance da oportunidade, Marina. Às vezes a oportunidade ela é vista como algo esporádico. Na minha visão, você tem a capacidade e habilidade de criar oportunidades, o que me parece muito mais interessante, muito mais legal. Você constrói, você cava. Tem uma expressão que a gente usa no Brasil que é você vai atrás. Para mim, você não vai atrás, não. Para mim, você vai na frente. Sabe? Quando você cisma, você vai na frente, você busca, você faz acontecer e não tem nada, tem nada para depois, não. Eu aprecio, admiro muito disso, sabe? Então, parabéns. Ainda bem que aquele papelzinho lá era farmácia e hoje a gente tem a tanto ter uma farmacêutica como você, não é? Defendendo a Obrigada. com tanto orgulho, com tanto carinho. Então, obrigado demais, viu? Eu quem agradeço, Inácio. Muito obrigada, não só por ter me acompanhado, né, nos meus primeiros anos de carreira, sendo o meu coordenador, Inácio era o coordenador na época do setor onde eu estava, mas por essa amizade que a gente manteve, né, essa parceria, essa admiração que eu tenho por você. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e conta comigo para todos os desafios que vierem por aí, Inácio. Estamos juntos, a gente vai farmacêutica muito juntos ainda, tá bom? Um Com beijo. certeza. Valeu demais. Tchau, gente. Bora farmacêutica e roda a vinheta.